Olá, aqui é o professor Luiz, de Sociologia. Nesse vídeo a gente vai falar sobre preconceito, discriminação e segregação. Para começar, tanto preconceito, discriminação e segregação, esses três conceitos têm duas características, né, que estão nesses três conceitos, né, são comuns nesses três conceitos. O primeiro que é uma posição negativa, né, tanto preconceito quanto discriminação quanto segregação é sempre uma posição negativa, de desprezo, desrespeito, é um sentimento de superioridade, né, que aquele grupo de pessoas é inferior, né, a mim, enfim, uma posição de agressão, várias características negativas, ou seja, é sempre características, posições negativas em relação a um grupo de pessoas. Né? A segunda questão é a própria característica de que tanto preconceito quanto discriminação quanto segregação está relacionado a um grupo de pessoas. Ou seja, não tem um preconceito, né, não pratico discriminação, né, em relação a uma pessoa em específico. Né? É claro que tanto preconceito quanto discriminação, quanto segregação, é aplicado a uma pessoa, mas não é por causa daquela pessoa em específico, mas porque ela tem características, né, ela carrega é, características, ela pertence a um grupo, né? Ela tem distinções que remetem a um grupo, né? E tanto preconceito quanto discriminação é relacionado a vários tipos de distinção, né? É relacionado a vários grupos, né? Podem ser grupos como está ali no slide, né? Vários exemplos. Pode ser relacionado à etnia, à raça, né? À cor da pele. Pode ser relacionado à religião. Pode ser relacionado à orientação sexual, a região que a pessoa mora, né, um grupo de pessoas mora, ou um país, a classe social, ou questões da aparência física, né, ou relacionadas à deficiência, entre outras coisas. O preconceito, já começando, né, diferenciando preconceito de discriminação, de segregação, o preconceito está relacionado a julgamentos negativos e desfavoráveis contra uma pessoa, um grupo, um povo, uma cultura diferente daquele que os manifesta. Como assim? O que significa isso? São julgamentos negativos, pensamentos, opiniões, né? Uma forma de ver determinado grupo, né? Esse grupo pode ser relacionado tanto às questões que eu coloquei anteriormente, né, em relação à religião, ao país, né, em relação à etnia, entre outras coisas, e que eu tenho, né, que a pessoa que tem uma visão preconceituosa está relacionada a um julgamento, a forma de ver esse grupo, ou seja, eu encaro esse grupo, seja pode ser caracterizado pela religião, pelo país, pela etnia, não importa, mas esse grupo, né, que eu tenho uma visão negativa, né, eu considero eles inferiores ou considero aquele grupo com características negativas, acho que eu sou superior àquele grupo, ou acho que aquele grupo tem concepções morais ou valores morais, ou se comportam de uma forma negativa, né? Então eu tenho uma visão desfavorável, tem uma visão, um julgamento, uma opinião desfavorável, negativo, né, depreciativo daquele grupo. Acho aquele grupo inferior, acho que aquele grupo tem características negativas. Ou seja, o preconceito está relacionado ao julgamento, a forma de ver, a opinião, né, como eu encaro aquele grupo. Já a discriminação é a negação da igualdade de tratamento. Discriminar é estabelecer algum tipo de distinção que pode levar à exclusão. O que isso significa? Discriminação tem a ver com como eu trato aquele determinado grupo, né? Tem a ver com como as pessoas daquele grupo são tratadas na sociedade. Isso significa que, por exemplo, a pessoa vai tratar de uma forma diferenciada, de uma forma diferente, de uma forma distinta, de uma forma negativa, aquele grupo de pessoas. Geralmente as pessoas, uma determinada pessoa trataria outras pessoas com educação ou com uma certa consideração, já pessoas daquele grupo, né, que ele julga inferior, que aquela pessoa julga como negativo, né, vai estabelecer um tipo de tratamento diferenciado, né, um tratamento mais desrespeitoso
ou que leva menos consideração àquelas pessoas, ou até mesmo de uma forma agressiva, com agressão verbal ou agressão física, ou algum tipo de distinção dessas. Né? Sempre levando em conta, né, como comentei, que é sempre relacionado, tanto preconceito quanto discriminação, quanto segregação, relacionado sempre a características, a posições negativas e relacionados a um grupo. Ou seja, discriminar é tratar de forma diferenciada, de forma negativa, um determinado grupo de pessoas, que isso pode levar à exclusão social. Então, preconceito e discriminação, né, por mais que a gente utilize no dia a dia como sinônimos, ou seja, como palavras iguais ou muito parecidas, preconceito está relacionado a um julgamento, como eu vejo determinado grupo, como a opinião que eu tenho, né, a avaliação que eu tenho, o julgamento que eu tenho em relação a um grupo, e discriminação tem a ver com o tratamento que eu dou a esse grupo. É claro que no dia a dia a gente utiliza as palavras discriminação e preconceito de uma forma parecida, porque justamente, né, eu vou tratar as pessoas, né, uma determinada pessoa vai tratar um grupo, né, de pessoas de uma forma negativa, vai tratar de uma forma menos respeitosa, com menos consideração, enfim, com menos respeito, justamente porque encara que ele tem aquela concepção, aquele julgamento de que aquele grupo é inferior, ou que é desprezível, ou enfim, que tem características negativas. Já segregação significa separar, né? A própria palavra, né, significa separação, separar. Né? Segregar é ter uma separação física ou social, né, de determinados grupos. Né? O oposto de segregação, né, da palavra segregar, é congregar, congresso, congregação, né, que são palavras que remetem à união, a juntar pessoas. Por exemplo, Congresso Brasileiro de Medicina seria juntar, unir as pessoas num evento relacionado à medicina para discutir temas desse assunto. Né? Ou seja, seria unir as pessoas, juntar as pessoas. Ou congregação cristã, seria uma união de pessoas, um agrupamento de pessoas, né, com a característica, com o objetivo de professar a fé cristã. Ou congresso, congregar, tem a ver então nessas palavras conjuntar. Já segregação tem um significado oposto, que é de separar, de segregar, então é separar, né, em determinados grupos de pessoas. Ou seja, no resumo, no slide, a segregação é o estabelecimento de uma fronteira social ou espacial que aumenta as desvantagens de grupos discriminados. É imposta por leis e caracteriza-se como ação política que busca manter à distância indivíduos e grupos considerados inferiores ou indesejáveis. Novamente, é sempre pensado, né, que aquele determinado grupo com uma certa característica, uma característica religiosa, ou a cor da pele, né, uma característica de determinado grupo é negativo, é preciso afastar essas pessoas. Ou seja, é um tratamento diferenciado que já é mais profundo que a discriminação, pois separa essas pessoas, fronteiras sociais ou fronteiras espaciais, isso significa fronteiras físicas, né? Separar as pessoas socialmente ou separar as pessoas fisicamente. E a gente já vai falar um pouco mais sobre fronteira espacial e fronteira social, mas também é importante falar que a segregação em algumas situações, em alguns exemplos, que a gente já vai abordar no vídeo, né, ela é prevista em leis, ou seja, não é uma ação individual. Né? A segregação não é do âmbito individual, não é uma atitude individual, mas como a sociedade está estruturada, ou seja, a própria sociedade, diferente de preconceito e discriminação, que muitas vezes ela repercute no campo individual, também no campo social, mas as pessoas praticam essas ações ou esses julgamentos, a segregação é como está estruturada a sociedade, ou seja, a sociedade está separada, aquele grupo está separado da sociedade. Né? Ou seja, em alguns dos exemplos, eles inclusive estavam previstos em leis, existiam leis separando determinados grupos de pessoas. Alguns exemplos de segregação a gente tem a política nazista na Alemanha, na época da Segunda Guerra Mundial e um pouco antes, o apartheid na África do Sul, né, que vigorou até 94, que estava em vigor, né, que estava ocorrendo até 94,
e a luta pelos direitos civis, né, e a separação, a segregação racial que se tinha nos Estados Unidos até a década de 50, 60. Né? Nas imagens tem alguns exemplos, né? Começando pelos dois últimos, que são exemplos de segregação racial, ou seja, separação de determinados grupos da sociedade pela questão da ideia de raça, né? Mais especificamente pela cor da pele, no caso do exemplo dos Estados Unidos e da África do Sul. Algumas imagens, né? A gente tem essa imagem no canto direito superior, né? Que é banheiros destinados, né, na esquerda a pessoas brancas e banheiros na direita destinados a pessoas negras. Ou, como ali na imagem de baixo, duas pessoas tomando água, né, em bebedouros separados, né, bebedouros destinados às pessoas brancas e bebedouros destinados às pessoas negras. Quando a gente falou anteriormente, né, sobre fronteiras espaciais ou fronteiras sociais, a gente estava falando um pouco dessas duas imagens, de separação física desses grupos, mas não só isso, separação social, ou seja, mesmo dentro do mesmo espaço tem uma distinção entre pessoas. Como, por exemplo, na imagem do bebedouro. Ou seja, mesmo dentro do mesmo espaço, né, existem bebedouros diferentes, né, locais para tomar água diferentes para pessoas brancas e pessoas negras. Também teria o exemplo nos ônibus. Nos Estados Unidos, na época da segregação racial, tinham assentos nos ônibus, né, destinados às pessoas brancas e assentos destinados às pessoas negras, ou seja, tinha, além da fronteira espacial, né, além de separar fisicamente as pessoas, também tinha a fronteira social. Né, dentro do mesmo espaço, dentro do mesmo território, existia ainda uma separação social entre esses grupos. E na outra imagem, na esquerda, no canto inferior esquerdo, um exemplo, né, uma foto de um gueto, né, na Alemanha. Esses bairros, né, os chamados guetos, eram bairros destinados a certos grupos de pessoas que, na política nazista, né, no nazismo, essas pessoas, esses grupos de pessoas eram considerados inferiores, eram considerados desprezíveis, ou eram considerados como um peso para a sociedade, ou que prejudicavam a sociedade, que nada tinham a contribuir com a sociedade. Né? Diferente desses outros dois exemplos de segregação racial que ocorreu nos Estados Unidos e na África do Sul, o regime do apartheid, na política nazista ia para além da segregação racial. Tinha outros tipos de segregação, além da segregação racial. Ou seja, tinha segregações. Né? Essas pessoas que eram consideradas indesejados era a população negra, né? Os judeus, os homossexuais, os ciganos, enfim, as pessoas que eram opositoras ao regime, né? Que se colocavam contra o nazismo, entre outros grupos. Esses grupos eram considerados, então, desprezíveis, inferiores, né, não desejáveis na sociedade, e eles eram separados nesses bairros, que eram chamados de guetos. Esses bairros, então, serviam como uma fronteira espacial, né, separar fisicamente essas pessoas, né, do convívio da sociedade, limitar o convívio dessas pessoas na sociedade. Né? Então, é um exemplo de segregação para além das questões raciais. Também estão envolvidas questões de cunho político, religioso, entre outros. É importante também falar, só para complementar, né, finalizar, que mesmo, por exemplo, nos Estados Unidos, talvez vocês já viram em filmes, em séries, né, a separação da população branca e negra, né, na época da segregação racial, era previsto em lei, ou seja, não era simplesmente a criação de banheiros ou de bebedouros distintos para a população branca ou para a população negra. Isso estava previsto em lei. Né? Existiam leis decretando isso, de que houvesse essa separação. Né? Com a luta pelos direitos civis, como ficou conhecido, a partir da década de 50, 60, teve alguns líderes nos Estados Unidos que ficaram conhecidos, né, a partir desse processo de luta pelos direitos civis, como Martin Luther King, Malcolm X, entre outros. Nesse processo de luta pela igualdade entre a população branca e a população negra nos Estados Unidos, fez com que acabassem com essas leis de segregação racial. Mas, mesmo acabando com essas leis, muitas vezes ficavam os bairros, né, escolas que eram frequentadas em maioria por pessoas brancas, ou escolas que eram frequentadas em maioria por pessoas negras, ou bairros que eram separados,
né, de populações brancas e populações negras permaneceram, né, como reflexo dessas leis. Mesmo acabando com essas leis de segregação racial, ainda houve uma separação consequência, né, de como estava estruturada a sociedade nos Estados Unidos. Por isso, por exemplo, ainda em alguns filmes, séries, ou ainda hoje em dia há uma delimitação de territórios, ou há ainda uma separação, enfim, há escolas, há uma separação mesmo que não prevista em lei, ainda há reflexos dessas leis de segregação de 50 anos atrás, 70 anos atrás. É isso e até o próximo vídeo.